Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 2 de setembro de 2022, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento, eu, Isabel Mil, presidente, Dr. Rogério Nomura, vice-presidente, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sociolotti, Dr. Tiago Murbach, representante fiscal. Registro também a presença da doutora Aline Sayuri, para a realização de sustentação oral e acompanhamento do julgamento. Bom, senhores, eu vou propor aqui iniciarmos pelo processo 40.34268, Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema, processo de relatoria do Dr. Rubens. Dr. Rubens, por favor, se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para a doutora Aline. Certo. Esse processo é a acusação de falta de pagamento de imposto com relação a uma subvenção do fornecimento de energia elétrica recebida pelo autuado, que o fisco entende que deva ser tributado, e o contribuinte, obviamente, que não. O processo, ele é complicado, não juridicamente complicado, mas ele tem uma série de situações. A primeira são deficiências na lavratura do auto de infração, e até hoje, depois de várias diligências, tem questões que não foram respondidas e que eu entendo que não tem condições de julgar o processo dessa forma, tá? Já foram 2 vezes para o núcleo fiscal perguntando coisas básicas assim do lançamento, se o que está incluído, o que não está, e o fiscal aposentou, o outro que chegou, pegou o bonde andando, não respondeu. Bom, isso é um ponto, tá? O outro é a questão da concomitância, que, ao meu ver, não existe, porque quem entrou com ação, existe uma ação judicial discutindo isso aqui, mas quem entrou foi o sindicato, e não o autuado. E na distribuição passada, entendeu-se que haveria uma concomitância e que apenas as questões subsidiárias poderiam ser julgadas. Isso não é o meu entendimento. Então, só adiantando a doutora Aline, que a minha posição é pela anulação da decisão anterior e recomendação de conversão de diligência ao núcleo fiscal para que eles finalmente possam esclarecer essas dúvidas que existem aí. Então, dependendo se os colegas irão me acompanhar, provavelmente não vai haver julgamento de mérito aqui hoje. Quer dizer, com certeza não vai haver, porque ainda que os colegas não acompanhem, eu teria que realmente retomar o processo e julgar o mérito. Então, a senhora vê a conveniência aí de fazer a sustentação oral do mérito. Essa é a situação. Nossa, doutor Rubens, esse é um processo que foge bem ao que estamos aqui acostumados, né? Mas, doutora Aline, se quiser fazer a sustentação oral, dentro do que foi, acho que seria... Eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos, sim. Pois não. Bom, conforme muito bem relatado pelo Dr. Rubens, né, a cobrança é de ICMS, supostamente devido pela subvenção de energia elétrica. Qual que é o cerne da questão? É que quando da lavratura do auto de infração, existia já em trâmite um mandado de segurança do Sindienergia, da qual a recorrente é associada, e que foi concedido medida liminar para que as empresas concessionárias vinculadas ao Sindienergia pudessem fazer o depósito judicial desses valores de ICMS supostamente devidos sobre a subvenção de energia elétrica. E foi justamente o que a recorrente providenciou, os depósitos judiciais, mês a mês, lá, conforme ela ia recebendo a subvenção, ela ia fazendo o depósito judicial do ICMS devido. E aí, quando da lavratura do auto de infração, além do auto de infração não discriminar o que o fisco entendeu que haveria de... Porque que acontece? O auto de infração foi lavrado pelo valor total do principal de ICMS que o fisco entende devido sobre a subvenção de energia elétrica, mais multa e juros. Ou seja, o fisco desconsiderou totalmente os depósitos judiciais realizados pela recorrente. E aí a nossa discussão é justamente isso.
que não deveria ser lavrado, o auto de infração não deveria ser lavrado com multijuros, porque existe o depósito do montante integral. E se o fisco entende que não existe essa integralidade do depósito judicial, que ele ao menos deveria ter feito uma proporção do que foi depositado e cobrado somente a diferença nesse auto de infração, o que não aconteceu. Então, quando o Dr. Rubens se refere a essas discussões, eu acredito que seja justamente isso, porque o núcleo de fiscalização ele foi intimado diversas vezes para que esclarecesse se haveria ou não depósito integral desses montantes. E esse esclarecimento nunca foi posto aos autos, né? O núcleo de fiscalização sempre apresenta cálculos por amostragem. E, inclusive, esse cálculo por amostragem, que, salvo engano, está nas folhas 1375, que foi feito pela Núcleo de Fiscalização da Lapa, a recorrente impugnou especificamente essa amostragem, demonstrando que, na verdade, aqueles valores que a fiscalização apontou como se fossem depósitos judiciais não realizados, foram sim realizados. E a recorrente aponta isso de forma precisa. Ou seja, a fiscalização pretende a cobrança do principal do ICMS, que já está depositado no mandado de segurança, integralmente, mais multa e juros, e ela sequer consegue comprovar que não existe essa integralidade para cobrar apenas a proporção. Então, esses são os esclarecimentos que eu gostaria de fazer, e inclusive, um adendo é que uma empresa do grupo, a Kaiowá Distribuição, que incorporou a recorrente, ela sofreu idêntica autuação, que é o auto de infração número 4022-209. Naquele auto de infração, a segunda Câmara Julgadora, justamente por essa falta de certeza do que está sendo lançado, do que foi depositado, do que não foi depositado, que o fisco não consegue trazer aos autos, que ele deveria ter trago isso lá no início da lavratura do auto de infração, entendeu por afastar a multa e os juros. E também entendeu pela concomitância dessa questão do valor principal do ICMS devido, que é uma discussão que, apesar de ter sido proposta pelo Sindicato de Energia, é uma discussão exatamente dos mesmos fatos geradores e do mesmo ICMS cobrado aqui nos presentes autos. É por isso que a recorrente pede que seja mantida o reconhecimento da concomitância do principal no mandado de segurança e com relação a multa e juros, que se a fiscalização entende que existe uma divergência, ela deveria trazer isso aos autos, o que ela nunca fez e que a recorrente acostou diversos documentos comprovando que existe esse depósito, fez a correlação em planilhas, apresentou extratos dos depósitos judiciais, e esses documentos estão nas folhas 795 e seguintes. Então, desde a impugnação, a recorrente trouxe aos autos esses documentos. Em contrapartida, a fiscalização nunca conseguiu demonstrar que o ICMS não foi depositado integralmente para que, ao menos, ela pudesse fazer a proporção. Isso não acontece nesses autos. Então, esses são os esclarecimentos principais que eu gostaria de trazer, né? E eu fico à disposição para algum esclarecimento de fato que se faça necessário. Obrigada. Muito obrigada, doutora Aline. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que aconteceu com esse processo? Já teve decisão definitiva? Não teve? Não, ainda está em andamento. Está no STF. Deixa eu perguntar outra coisa. É Sind Energia que a doutora falou, né? Isso, Sind Energia. Doutor Rubens, dá uma olhadinha lá, que eu acho que no seu voto... Deixa eu ver se eu passei o olho rápido. É que faz diferença, viu, doutor Rubens? Uhum. Acho que no seu voto é Sind Eletro. É logo depois que da decisão recorrida. O autuado alega. No relatório? Isso, no relatório. Bati o olho ali, saiu aqui na minha... E depois... embaixo também tem, depois de novo lá, parecer da representação. O PGE informa... O MS foi empretado pelo Sind Energia, é isso? E não pelo Sind Eletro? Correto. Então tá bom. Bom, eu não estou retornando aos autos, assim, porque vai demorar aqui para eu abrir o AIM, mas é isso. Então não está lá no auto o Sind Eletro, no auto está Sind Energia, é isso? No Eu vou até processo? olhar.
Vou até olhar aqui, doutor, é porque, desculpa, eu só estou fazendo essa correção, doutor Rubens, porque às E vezes não tá, sim, faz diferença deixa eu só ver aqui se eu acho. Bom, Bom, enquanto isso, doutor, eu vou lendo alguma sim, coisinha aqui, a gente ganha um pouco de tempo. sim, Bom, o relatório é imenso, porque eu não vou lê-lo por completo, a doutora conhece bem os fatos, já teve várias diligências que foram não cumpridas ou parcialmente cumpridas, então eu já vou passando ao voto aqui, então vamos lá. Então, em preliminar, eu entendo que o presente processo não se encontra em condições de ser julgado, necessitando de diligência suplementar pelos seguintes motivos. Até o momento, não houve manifestação conclusiva do núcleo fiscal a respeito da suficiência dos depósitos judiciais realizados pelo autuado, ou seja, o órgão de julgamento não possui tal informação, sendo que o processo já foi enviado ao órgão autuante especificamente para essa análise sem sucesso. Vou abrir um parênteses aqui. O próprio núcleo fiscal admite que parte do lançamento é improcedente, foram incluídos valores ali que não eram devidos. Seja porque não haveria subvenção em determinados meses, seja que foi outro estabelecimento, enfim, existe uma certa confusão ali. Então, o depósito judicial é suficiente ou não, dependendo do que reconhece-se como procedente aqui. Né? Se o próprio núcleo fiscal entende que parte dos valores que ele lançou são equivocados, não dá para dizer que o depósito judicial era suficiente ou não, porque a gente não sabe até agora o que é procedente aqui, né, os cálculos, tá bem? Então, eu continuando aqui o meu voto. Considerando que o órgão atuante, quer dizer, que o núcleo de fiscalização, reconhece que parte do lançamento é improcedente, pois foram incluídos valores referentes a outro estabelecimento, entre outros pontos, não basta apontar apenas uma suposta inconsistência entre valores de um único mês para se concluir que não houve depósito integral por parte do autuado, pois é necessário esclarecer se os depósitos judiciais abrangem o débito fiscal que o próprio fisco, faltou uma palavra, entende como sendo procedente. Além disso, o órgão autuante não se manifestou a respeito dos lançamentos apontados pelo autuado em sua planilha de folha 764, especificamente a alegação de que o autuado não constaria da lista de subvenção da ANEEL homologada para determinados períodos ali apontados. Afinal, o autuado consta ou não da lista de subvenção da ANEEL homologada em todos os períodos do AIM? Ninguém sabe. O processo foi remetido por 2 vezes ao núcleo fiscal para análise, uma por diligência da representação fiscal e outra em diligência da segunda Câmara Julgadora, nesses termos aqui. Informar se os demais lançamentos questionados pela autuada em sua planilha de folha 764 estão corretos e devem ser mantidos, explicitando os motivos desse entendimento. Em ambas as ocasiões, essa análise não foi produzida, omissão essa que, em se mantendo, ao meu ver, autoriza o órgão de julgamento a acatar as alegações do autuado como sendo verdadeiras, em face da concordância tácita do fisco. Né? Porque a nossa lei diz o seguinte, né? Um fato alegado por uma parte e admitido pela outra parte, ele não carece de provas. Né? O autuado está alegando isso. Foi 2 vezes para o núcleo fiscal ó, não vou mexer nisso, não estou afim. Devolve sem manifestação. Se vier voltar agora sim, fala, então o que ele está dizendo é verdade. Né? Porque não dá para ficar aqui com esse processo mandando diligência ad infinitum, né? Tem que resolver o processo. Então, em ambas, essa análise deixou de ser produzida e, por fim, então, aí é uma visão pessoal minha que está contra até o que o autor está dizendo, tá bom? Mas uma análise do parágrafo 1º do artigo 30 da nossa lei diz o seguinte: a propositura de ação judicial importa a renúncia ao direito de litigar no processo administrativo tributário e desistência do litígio pelo autuado, devendo os autos serem encaminhados diretamente à PGE,
na fase processual em que se encontra. Então tá, nesse caso aqui, a questão é, o autuado propôs ação judicial? Não, ele não. Quem propôs a ação foi o sindicato. Tá? Então, o autuado perde o direito de litigar se terceiros discutem judicialmente a matéria objeto do AIM? Ao meu ver, não. Mas pode-se argumentar que o autuado aproveita a decisão favorável nessa medida judicial, e inclusive realizou depósitos prévios naquela esfera. Sim, o contribuinte aproveita a eventual decisão favorável, assim como todos os demais filiados do sindicato. Mas nenhum deles, ao meu ver, pode ser impedido de discutir administrativamente a matéria, que é objeto da ação judicial, pois não a propôs por si mesmo. Poderia até mesmo, em tese, discordar da iniciativa de seu sindicato ou discordar da abordagem apresentada na inicial. E mesmo assim estaria sendo privado do direito ao processo administrativo se aplicasse, nesse caso, a regra encomenda. Tá bom? Minha visão, tá? Um outro parênteses. Vamos supor que esses depósitos fossem aceitos com relação a multa e juros, tá bom? Os depósitos são integrais ou não são. Se eles são integrais, afasta-se a acréscimo. Se são parciais, zero. Não existe essa proporção de, eu depositei um pouco, então esse pouco afasta a multa relativa a isso proporcionalmente. Isso não há previsão para isso. Ou o depósito é integral e se aplica, ou não é integral e não se aplica aquela regra, tá? Então, assim, minha visão, tá? Considerando que o contribuinte não é o autor da ação judicial em exame, não se aplica o disposto do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 13.457. A totalidade da matéria de sua defesa deve ser conhecida e julgada. Tá? Então, dessa forma, a minha proposta é a anulação da decisão recorrida para que o ilustre julgador envie o processo ao núcleo fiscal para que o núcleo fiscal se manifeste conclusivamente a respeito dos lançamentos questionados pelo autuado em sua planilha de folha 764, informando objetivamente se estão corretos ou incorretos, explicitando os motivos desse entendimento, com ênfase na alegação de que o autuado não consta da lista de subvenção da ANEEL homologada para determinados períodos. Nesse sentido, a douta representação fiscal já produziu algumas informações. 2. Se manifeste conclusivamente a respeito da suficiência do depósito judicial realizado pelo autuado em relação aos débitos remanescentes, observando que alega o contribuinte às folhas tais e tais. E que conheça de toda a matéria da defesa, produzindo a decisão de mérito, considerando o que consta as folhas tais e tais. Então, dessa forma, o processo deve retornar à unidade de julgamento para que nova decisão seja proferida, recomendada a verificação do andamento da ação judicial proposta pelo sindicato ao qual o autuado é filiado. Tá bom? Então, essa é a minha proposta, aberto aqui a considerações dos colegas da representação fiscal. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto. Difícil, uma análise difícil, mas eu acho que o seu olhar foi cuidadoso, não foi simplesmente a anulação da decisão. Na verdade, o que o doutor está propondo é o saneamento mesmo, né, do processo, é uma definição. Mas enquanto eu vou dando uma olhada aqui, eu vou passar a palavra. Dessa vez eu vou inverter, eu vou passar a palavra primeiro para a representação e depois para os colegas. E só antes de passar a palavra para a representação, doutor, eu achei aqui o nome do sindicato, é Sindicato da Indústria de Energia do Estado de São Paulo, CIESP. Ele se identifica aqui, doutor, eu não sei, porque os sindicatos às vezes eles mudam, né, a identificação. Doutor, eu vou colocar ao sindicato ao qual é filiado. Daí é melhor, mais resolve fácil. Isso aí. Erra menos, tá certo. Doutor Tiago, por favor. Bom dia a todos. Parabenizo a doutora Aline pelas explanações. Parabenizo o doutor Rubens também pelo voto e pela análise criteriosa e cuidadosa dos autos. Eu concordo, em parte, com o doutor Rubens,
Tá? Eu entendo mesmo que não está clara essa questão do depósito do montante integral. Nas folhas apontadas pela doutora Aline, realmente o fiscal ele pegou um mês de amostra ali e falou assim, ó, em fevereiro não foi comprovado o depósito, então... Só que depois a defesa, ela desconstruiu, né? Porque existe realmente, eu dei uma olhada nos demonstrativos, às vezes você paga num mês, mas aquele pagamento é referente a outros meses, deposita num mês referente a um conjunto de meses, então é necessário realmente uma análise disso. Foi depositado integralmente ou não foi? E essa análise, ao meu ver, ela ainda é precária. Isso não está resolvido nos autos e deveria ser pela fiscalização. Quanto à concomitância, eu entendo a visão do Dr. Rubens. Em linhas gerais, eu entendo que ele está correto, né? Não dá para terceiros influenciarem na nossa decisão, né? E no nosso direito de litigar, né? E de atuar no contencioso administrativo. Porém, eu concordo com a doutora Aline, porque a autuada, ela, desde o início, ela agiu baseada nessa decisão judicial, da liminar do mandado de segurança, né? Então, ela se apropriou, de certa forma, dessa ação movida pelo sindicato, né? Ela deixou de pagar o ICMS por causa da liminar, né? Ela fez os depósitos no bojo do auto do mandado de segurança, né? Então, ou seja, ela de fato ela está desfrutando aí dos benefícios que esse mandado de segurança lhe confere, né? Dessa visão favorável do judiciário, externada através do mandado de segurança. Então, por essas razões, eu entendo que há concomitância de mérito. Eu creio que não seria necessário a gente analisar isso aqui na Câmara, né? E aí, dando uma solução, a meu ver, né, não seria questão de nulidade da decisão. Mas essa diligência que foi proposta pelo Dr. Rubens, eu entendo que a Câmara poderia fazer de uma vez por todas, aí, vamos dizer assim, ao núcleo de fiscalização, que trouxesse todos esses esclarecimentos e arredondasse esse processo para poder ser julgado. Então, a minha visão é essa, presidente. A representação vai querer registrar alguma manifestação? Ou só alguma manifestação escrita? Vai querer fazer uma preferência nesse Não, sentido? não, Ou não? não. Não? Mais essa explanação aqui. Tá certo. Doutor Rogério. Presidente, entendo que a análise, parabéns do Dr. Rubens, eu acho que a análise foi bem feita. De certa maneira, até entendo o que o doutor Tiago falou em relação à questão da nulidade da decisão, mas me parece que a visão do Dr. Rubens é porque a decisão de primeira instância, na realidade, a partir do momento que ela é omissa em relação a alguns pontos, isso a gente pode eventualmente dar uma supressão de instância aqui. Eu acho que a decisão ela teria que ser mais enfática em relação, inclusive, aos esclarecimentos que o Dr. Rubens apontou para fins de nulidade da decisão. Eu, particularmente, eu tenho uma dúvida que eu gostaria de perguntar para a doutora Aline. Doutora Aline, foi pedido nos autos do mandado de segurança, pela autuada, deferimento do depósito, correto? Correto. Foi juntada a decisão que determinou, que deferiu o depósito e a suspensão? Eu não vou me recordar aqui de cabeça, porque o processo é relativamente antigo e ele tem bastante folhas, mas eu posso dar uma pesquisada aqui nos meus arquivos. Não, tudo bem, doutora. Eu acho que assim, eu concordo com o doutor Rubens, eu vou acompanhar o voto de nulidade da decisão, eu acho que isso é extremamente necessário. O doutor Rubens, salvo engano, ele recomendou para que, além da nulidade, para que
a auditoria fiscal se manifestasse em relação à questão dos depósitos. A mim me parece, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho extremamente importante nesse caso a PGE se manifestar em relação embora ela já tenha apresentado a manifestação, mas eu acho extremamente importante a PGE se manifestar em relação a esses pontos também, né? Porque, de certa maneira, o processo ele tem influência, o status do processo atual tem influência. Eu estava vendo aqui a última informação, uma das informações que consta no processo é que teve uma medida cautelar para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial, mas me parece que essa atribuição de efeito suspensivo ao recurso ele foi bem antes lá atrás. E trazer o status do recurso no STF, né? Como a doutora Aline informou, esse processo está no STF, para a gente saber mais informações também por parte da PGE, para ele trazer aos autos essa informação do status do processo. Eu, particularmente, tenho um certo, vou dizer assim, não sei se eu entendo que seria uma concomitância aí, né? Fato de ter sido implementado uma segurança coletiva e a autuada ter feito o depósito. Eu não sei, eu precisaria dar uma analisada melhor em relação a essa questão da concomitância. Obviamente, se esse processo não for anulado e continuar o mérito, né? Essas são as minhas considerações, presidente. Obrigado. Muito bem, doutor Rogério, obrigada. Doutor Odilo? Eu acompanho também o voto do relator, mas entendo também procedentes as ponderações aí do doutor Rogério. Não sei se não seria o caso da PGE se manifestar, inclusive, em relação à concomitância, fazer um pedido para a PGE nesse sentido. Deixa eu só fazer uma parte aqui, doutor Odilo e doutor Rubens. Eu já tive algumas experiências assim de remeter o processo e invariavelmente que ele volta da PGE são com cópias, né? A PGE, assim, algumas experiências que eu tive, ela não se manifesta no sentido da concomitância, ela deixa para o tribunal se manifestar nesse sentido. Eu estou olhando aqui, doutor Rogério, para ver se eu encontro, né? Realmente eu encontrei aqui só a, a decisão cautelar é de 2013. Eu realmente não encontrei nem a inicial, é que eu estou passando assim rapidamente, não encontrei a inicial, enfim, tem os depósitos judiciais aqui, tem algumas guias, mas eu penso o seguinte, eu acho que o doutor Rubens foi a melhor solução, é essa que o doutor Rubens encontrou, né? Porque, de fato, poderia aí, como disse o doutor Rogério, se determinasse pura e simplesmente aqui a diligência para saneamento, como o doutor Rubens está propondo, até uma supressão de instância. Então, acho que a melhor solução é a do doutor Rubens. Em relação ao mandado de segurança coletiva, realmente teria aí que se analisar talvez as peças do processo para ver eventualmente alguma concomitância. Mas eu acho que nesse momento é a melhor solução. Eu também acompanho o doutor Rubens. Bom, então já perguntei, a representação não vai registrar manifestação escrita, né? Só foi a manifestação oral, então... Bom, senhores, então eu posso encerrar os debates? Doutor Rubens já fez a correção lá do sindicato, né? Sim, eu só vou gravar o voto aqui. Eu estava esperando a conclusão aqui dos senhores, então já vou registrar o voto aqui. Está registrado. Então, eu vou encerrar debates. Verificando o quórum.
Iniciando a votação. Bom, doutora Aline, então, o processo 40.34.268, a decisão foi anulada. A decisão anterior foi anulada, tá bem? Obrigada. Obrigada, doutora. Bom dia para a senhora. Bom dia. Então, vamos lá, encerrar julgamento. Encerrado. Bom, então o próximo processo é o 31.59.790, Produtos Alimentícios Orlândia, processo de relatoria do doutor Odilo. Doutor Odilo, eu já deixei aberto para Eu já vou fazer a edição. edição do relato.
Esse processo ele já foi objeto de sustentação oral e também de deliberação pela Câmara, porque inicialmente eu havia proposto uma diligência, né, que não foi aceita, e então o processo retornou para apreciação do mérito. São 8 acusações, todas de mesma natureza. Seria crédito indevido com suporte em documento inidôneo. Simplesmente variam, né? A pirâmide aí tem 1.1 e 2.2, RM Agropecuária 3.3, Multigrãos 3.4, Centro-Oeste 4.5, Progresso 4.6, Copenhague 4.7 e Minas Moinhos 5.8. Eu fazia a leitura do voto porque são muitos detalhes e é feita uma análise aí para cada fornecedor. Então, do conhecimento, já no item 20, a autuada ressalta que se trata de uma indústria fundada em 1944 nesse estado de São Paulo e tem como objetivo social a fabricação de óleos vegetais, gordura vegetal e sementes de alto padrão, além de arroz e feijão. A defesa da autuada foi construída desde a sua impugnação baseada na súmula 509 da boa-fé. Aí eu destaco, né, para que seja reconhecida a boa-fé, aquelas condições, né, prova de pagamento, efetividade das operações, pesquisas cadastrais. Então, dessa forma, passo a analisar de forma individual as acusações constantes do AM. Quanto aos itens 1 e 2, as acusações se referem ao crédito indevido no período de junho de 2008 a dezembro de 2009, por ter escriturado em livros e registros de entrada documentos relativos à entrada de mercadoria de emissão da pirâmide agropecuária. Verifico que os transportes das mercadorias, o próprio Fisco Paulista constatou que as mercadorias eram retiradas em fazendas localizadas no Distrito Federal e que os pagamentos ocorriam no ato do carregamento e a entrega feita no estabelecimento da autuada. Aí cito as folhas, aí, as declarações dos transportadores prestadas ao fisco, afirmando que os veículos transportaram e entregaram as mercadorias oriundas do Distrito Federal até o adquirente, Produtos Alimentícios Orlândia. Observe que, conta das notas fiscais, mercadoria embarcada na unidade produtora DF, que o frete foi por conta da suposta remetente das mercadorias. A autuada prestou informações ao fisco acerca da forma do carregamento e transporte das mercadorias, além de fornecer dados sobre o vendedor das mercadorias, prática comum nesse setor econômico e normalmente conta com intermediadores, especialmente à época das operações. Quanto aos comprovantes de pagamento, tomo como exemplo as folhas 4.044, requerimento formulado pela autuada ao Banco Itaú para realização de transferência e valores de diversas pessoas jurídicas e físicas, como forma de evidenciar a regularidade das operações, valendo lembrar que tal prática era comum na época. Para comprovar a efetividade das operações, a contribuinte apresentou planilhas relacionando a nota fiscal, pagamento, valor, saldo acumulado, pagamento, etc. Planilha facilita a análise de uma infinidade de documentos juntados aos autos, sendo possível notar os valores acumulados das supostas operações e o total de pagamento. E, mediante a soma das notas fiscais, com os descontos de peso e pequenas impurezas das mercadorias, chega-se à soma dos comprovantes de pagamento bancários. Os comprovantes bancários de transações eletrônicas, TED, exibindo o nome do favorecido, conta bancária e demais dados, e que não foram objeto de quaisquer impugnação por parte da adulta representação fiscal,
razão pela qual não tem motivo para suspeitar de sua veracidade. Vale lembrar que as mercadorias negociadas pelo autuado, soja granel, é passivo de perda no trajeto, em razão da própria natureza da carne, ou já foi estampado em diversos julgados desse egresso tribunal. Tomo como exemplo, aí eu cito um demonstrativo extraído dos autos. Como se verifica, são diferenças ínfimas, por vezes em torno de 5%. E ainda que ultrapassasse tal percentual, entendo que o contribuinte buscou demonstrar o controle das aquisições das mercadorias, mediante os documentos apresentados, o que não pode ser descartado a rigor, por se tratar de documentos por ela produzidos. Portanto, as diferenças dos pagamentos restam justificados através da aferição da pesagem da mercadoria, demonstrada pela autuada. Os demonstrativos de folha 7492 a 9974 não deixam dúvidas. Não encontrei nenhuma acusação da prática de dolo, fraude ou simulação. Ainda que a autuada tenha deixado, eventualmente, de demonstrar consulta ao Sintegra, a Câmara Superior consignou o entendimento que essa ausência não viabiliza o reconhecimento da boa-fé. A consulta realizada à época das operações apenas registraria a regularidade da suposta fornecedora das mercadorias, uma vez a não habilitação ocorreu posteriormente, podendo ser mencionado o AIN 3555 de relatoria do Dr. Augusto Toscano. Foram também realizados os registros de créditos no livro de entradas do contribuinte, se deram em dados anteriores à declaração de inidoneidade dos documentos fiscais. A nota fiscal número 74, referente ao item 2, foi considerada falsa, descreve complemento de valores a notas fiscais tais aí. Portanto, justificada a ausência de eventual pagamento específico em relação ao referido documento fiscal. Além disso, a falsificação do documento não foi atribuída à autuada, razão pela qual entendo igualmente que a boa-fé da autuada restou comprovada com relação a esse item. Por essas razões, considerando que foram preenchidos os requisitos ensejadores da boa-fé, nos termos da súmula 509, cancelo o item 1 e 2. O item 3, também de creditamento indevido relativo aos documentos fiscais, supostamente emitidos pela RM Agropecuária, consideradas inidôneas, de período de outubro de 2007 a fevereiro de 2008. As folhas 1727 consta no Sintegra do DF como não habilitado desde 11/2/2008, situação verificada em 29/1 de 2010. A autuada apresenta planilha de folhas tais contendo informações sobre as notas fiscais, o valor e os pagamentos realizados, justificando que eventuais diferenças são relativas às aferições de pesagem, quando da entrada das mercadorias no estabelecimento, comum nesse tipo de comércio. O demonstrativo de folhas tais deixa claro as diferenças. 40.246,11, pesagem e impureza, são insignificativas em relação às operações, 3.881.000. A soma equivale às notas fiscais descontadas, às aferições de piso e impurezas das mercadorias que igualmente entendo justificável. Há também contrato com condições de compra de soja em grãos tipo exportação, padrão máximo de 14 PCT de umidade, 1 PCT de impurezas e até 8 PCT entre ardidos e avariados, na quantidade de 120 toneladas. Por se tratar de um conhecimento ramo comercial que corriqueiramente realizava negociações de modo menos formal, a ausência de assinatura no documento não invalida sua condição de indício de provas. Os registros das operações no livro do contribuinte também se deram em dados anteriores à declaração de idoneidade. O transporte das mercadorias ficou a cargo da emitente dos documentos, sendo que os transportadores foram identificados nas notas fiscais e nos documentos de aferição das mercadorias, quando do recebimento ao estabelecimento
assinada pelos transportadores. Entanto que estão comprovadas as operações. Cancela o item 5. Em seguida, por 10.546 em diante, autuada apresenta de forma sequencial nota fiscal, controle de recebimento de mercadorias e comprovantes de transferência bancária, tendo como beneficiária emitindo os documentos fiscais. A meu ver, não há razões para suspeitar dos referidos documentos. Não há qualquer apontamento feito pelo fisco quanto à veracidade dos comprovantes apresentados, razão pela qual entendo que não podem ser desprezados como prova da efetividade da operação. Não pesa contra a autuada a acusação de dolo, fraude ou simulação, o que, a meu ver, corrobora com a tese defensiva, como alega a boa-fé. Vale ressaltar que, relativamente à RM agropecuária, foram juntados um diminuto número de peças para instruir as conclusões do fisco quanto à inidade dos documentos fiscais. Entendo que está comprovada a efetividade das operações e a boa-fé da autuada. Cancela o item 3. Quanto ao item 4, pesa contra o autuado as mesmas acusações, tendo como suposto emitir dos documentos fiscais a empresa Multigrãos. As operações de irregularidade da suposta fornecedora das mercadorias foram juntadas a partir de folhas 2.424, considerados inidôneos os documentos fiscais de número 1 a 3.000. Dentre outras apurações, consta que a referida empresa teve sua inscrição suspensa em 3 de abril de 2008 e reativada em 10 de abril de 2008, sendo que em 20 de agosto de 2009 teve sua inscrição cancelada de ofício. Ou seja, durante um bom período em que supostamente as operações de análise ocorreram, a empresa Multigrãos, investigada pelo fisco do Distrito Federal, teve seu funcionamento em tese regular. Note que pelas apurações realizadas, foi localizada uma funcionária que informou prestar serviço e, após a emissão das notas fiscais, era encaminhada ao contador, mas não foi detalhado como eram feitos esses procedimentos. Não obstante, os sócios não têm atendido à fiscalização. Faltam detalhes importantes na investigação e, ao mesmo tempo, não encontro nenhuma referência relativamente autuada, nem acusações de prática de dolo, fraude e simulação. Em controvérsia o recebimento das mercadorias, pois não há qualquer acusação em sentido contrário. Além disso, consta dos documentos fiscais informações sobre transporte das mercadorias, identificação dos motoristas que realizaram o transporte e a identificação dos veículos quando o recebimento das mercadorias no estabelecimento do contribuinte, e não foi objeto de impugnação específica pelo fisco. Quanto à consulta ao Sintegra, como já consignado anteriormente, considerando que as operações foram realizadas posteriormente à realização das operações, considerando que as apurações foram realizadas posteriormente à realização das operações, não seria outra informação que não fosse a regularidade da empresa Multigrãos. Os registros das operações no livro do contribuinte também se deram em datas anteriores à declaração de idoneidade. Para comprovar as operações autuadas junto aos documentos, informando eventuais diferenças de pagamento em relação aos valores das notas fiscais que se dão em razão de pesagem. Conforme já mencionado, entendo que são insignificantes em relação às operações, especialmente quando comparado ao valor das operações. Soma o total de 12.166.000 e o valor das diferenças 45.059. Então, como exemplo, aí eu faço uma transcrição do... Eu tenho que dar uma correção aqui. Observe que as folhas 6.683 constam um contrato de transação comercial com especificação de 300 toneladas de soja em grãos. Consta a previsão de no máximo de até 14% de umidade, até 1% de impurezas e até 8% de ardidos e avariados. Soja transgênica tipo exportação, ao preço de R$ 49,50 a saco de 60 quilos.
Observe que as folhas 6683 consta um contrato de transação comercial com a especificação de 300 toneladas de soja em grãos. Consta a previsão de, no máximo, 14% de umidade, 1% de impurezas e 8% de ardídeos avariados. As provas produzidas estão em consonância com os requisitos previstos na súmula 509, tendo sido comprovadas as operações. Cancela o item 4. Relativamente ao item 5, as acusações são relativas aos documentos fiscais supostamente emitidos por Centro-Oeste. Conforme consta dos referidos documentos fiscais, o transporte das mercadorias ficou a cargo da emitente. É em controvérsia a entrada das mercadorias no estabelecimento autuado, sendo que tudo restou devidamente registrado, não haver qualquer impugnação do fisco nesse sentido. Veja que os transportadores assinaram os documentos de aferição de carga, quantidade, forma usual e conhecida nesse ramo comercial, ainda que tais documentos tenham sido produzidos unilateralmente. Penso que não podem ser descartados. A recorrente demonstra cuidado e controle com as mercadorias recebidas, o que, a meu ver, corrobora a tese defensiva para demonstrar a boa-fé. Em se tratando da mesma mercadoria soja, a prática comercial, apurar na entrada do estabelecimento e visto as diferenças. Verifico que o contribuinte apresentou documentos de folhas 4974 a 5140, justificando tais diferenças, ressaltando que os descontos de pesagem, 45.148, são ínfimos, quando comparados ao total do valor das operações, da ordem de 982.598. O demonstrativo de pagamento de folhas 5.073, que respondeu aos pagamentos das notas fiscais de compras que eu enumero, demonstra conciliação das operações, sendo que, a meu ver, justificava as diferenças. Dessa forma, os pagamentos estão em conformidade com o peso líquido das mercadorias na balança. E aí eu transcrevo uma parte do demonstrativo. As provas de pagamento apresentadas são transações bancárias, tendo como destinatário o emitente dos documentos fiscais. Não tem motivos para não aceitar. Quanto ao item 6, a acusação de creditamento indevido do imposto, com laço nos documentos fiscais emitidos pela empresa Progresso Importação, referente aos meses de janeiro a novembro de 2010. A referida empresa teve sua inscrição cancelada pelo filho do Distrito Federal em 24 de agosto de 2010. E, posteriormente, obteve nova inscrição, cancelada em 26 de janeiro de 2011. Pelo que consta dos documentos fiscais, o transporte das mercadorias ficou a cargo da suporte fornecedora das mercadorias, inexistindo qualquer acusação de dolo, fraude ou simulação em relação ao autuado, de acordo com as apurações demonstradas. Os transportadores são identificados nos documentos de recebimento das mercadorias. Para comprovar a efetividade das operações, foram juntados comprovantes de transações bancárias, onde se verifica que o destinatário da numerária é a suposta fornecedora das mercadorias. Não tem razões para suspeitar que o pagamento não foi efetivamente realizado. Nesse caso, também existem descontos que estão de acordo com a pesagem das impurezas, porque se tornam insignificantes enquanto comparados com o valor das operações. A contribuinte apresenta o contrato de negociação das operações e, mesmo sem assinatura, entendo que é um indício de prova favorável à contribuinte. Como eu já mencionado, os negócios comerciais de soja, feijão, à época, era feito através de intermediários, com menos formalismos. Verifique que os registros das operações no livro do contribuinte também se derem dados anteriores à declaração de idoneidade. Os documentos apresentados, portanto, se coadunam com a tese defensiva, no sentido de demonstrar a boa-fé da autuada. Por essas razões, considero que a efetividade das operações foram demonstradas. Cancelo o item 6. Quanto ao item 7, os documentos fiscais emitidos supostamente pela empresa Copenhagen foram considerados inidôneos, relativamente em maio de 2010. Cabe destacar o voto vencedor proferido pela
relatora, a doutora Isabel Luciano, no processo 3.155.318, por ocasião do julgamento do recurso ordinário lá interposto, que tratava das mesmas acusações e da mesma suposta fornecedora das mercadorias, que foi objeto de recurso especial interposto pela Fazenda Pública, pretendendo a nulidade da decisão, por vício de fundamentação, por não enfrentamento de argumentos relevantes postos pela parte, ou controverter fato não controvertido pelas partes, ofensa contraditória, decisão extrapetita e no mérito, decisão extrapetita e no mérito. Quanto à não localização dos sócios da empresa, conforme consta do relatório do ilustre relator Augusto Tocano, e que pode ser consultado no site da internet. Para ressaltar o que restou consignado no acórdão proferido pela Câmara Superior. Está-se, pois, diante de decisão construída mediante o exame minudente e detalhado do acervo fático probatório. A pretensão fazendária na modelagem que é deduzida, sustentada na alegação de nulidade por vício de fundamentação, nulidade por não enfrentamento de argumentos relevantes postos pela parte, nulidade de controverter fato não convertido pelas partes e nulidade por ofensa contraditória, tem como se tratar de decisão extrapetita, ao meu sentir, tais vícios não padecem. O referido acórdão destacou o trecho da decisão proferida pela relatora, doutora Isabel, quando a análise do mérito. As provas de pagamento apresentadas pelo autuado demonstram que os créditos foram realizados em favor da empresa tida como inidônea. O Banco Bradesco prestou informação à Secretaria da Receita Federal, esclarecendo que a empresa Copenhague era titular e mantinha na agência 0606 a conta 171.438.4, tornando inequívoca, no meu sentido, a destinação da numerária que a referida conta da empresa tinha como inidônea a exemplo de folha 250. Seguindo a análise para demonstrar a eficácia das operações, o autor adjuntou o contrato de negócio, as folhas 5.184, que mesmo sem assinatura, como já exposto, entendo que serve como indício favorável ao contribuinte. Indício de prova favorável ao contribuinte. O autuado apresentou comprovantes de pagamentos com variações mínimas, especialmente quando comparado ao valor das operações. Entendo razoável a justificativa apresentada, perdas nos transportes e impurezas, quando da aferição dos produtos no estabelecimento do contribuinte. Cito aí umas notas fiscais, lembrando que se trata das mesmas mercadorias, soja, e que é natural e esperado que haja perdas nesse tipo de transação. É justamente por esse motivo que muitos dos contratos já especificam expressamente as diferenças que serão admitidas. E é também por esse motivo que se faz a pesagem na entrada dos caminhões. Aliás, fato não contestado pelo fisco. Segundo o que consta dos autos, os registros das operações nos livros do contribuinte em dados anteriores à declaração de inidoneidade dos documentos fiscais foram exibidos as folhas tais. Portanto, não havendo qualquer comprovação de prática de dolo, fraude ou simulação pelo autuado, aliado ao extenso conjunto probatório, entendo que restou comprovada a boa-fé e a efetividade das operações, razão pela qual cancela o item 7. Por fim, o item 8, em relação às operações com a emitente Minas Moinhos, os registros das operações do livro do contribuinte em datas anteriores à declaração de inidoneidade dos documentos fiscais constam de folhas tais. Para comprovar as operações, o autuado apresentou contrato de negócio jurídico, as folhas tais, ainda que não tenha assinatura, entendo que o referido documento, conforme já mencionado anteriormente, serve como indício à realização das operações, considerando que eram realizadas à época, inclusive com intermediários. A identificação do transportador das mercadorias quanto às folhas tais, autuado demonstrar a aferição quando do recebimento das mercadorias, peso e pureza, através de documentos assinados pelas transportadoras. Não há qualquer insurgência pelo fisco quanto à entrada das mercadorias no estabelecimento feito pelo fisco. Vale ressaltar que não há menção que o contribuinte tenha apresentado saldo devedor do ICMS no período objeto
da acusação pelo AIN, nem mesmo períodos posteriores, sendo que as folhas 4, 397 e 4438, a fiscalização juntou os registros dos contribuintes nos períodos posteriores e até um ano aos geradores veiculados. Para comprovar a efetividade das operações, a autuada apresenta pagamento constante de folhas tais, são transferências bancárias, em todas elas tem a fornecedora das mercadorias, supostamente inidôneo, como beneficiária, não havendo razões para duvidar da veracidade do documento. Todos eles tratam de TEDs que são admitidos como prova de pagamento, dado que são operações como comprovante só expedido quando de fato a transferência do dinheiro é feita para o beneficiário TED e é feita para esses exatos beneficiários, pois caso contrário a TED não se efetivaria por ser uma transferência online. E ainda o fisco não aponta qualquer irregularidade nesse sentido. A notificação fiscal de folhas 4.036 não exigiu nada além do que foi apresentado pela autuada. Razão pela qual também entende-se por satisfeita a comprovação das operações. A planilha juntada pelo contribuinte justifica os pagamentos contra a soma das notas fiscais, abatendo as diferenças de peso, quando constam dos documentos de aferição, quando da entrada das mercadorias. Também não há acusação do dolo, fraude ou simulação praticado pela autuada e que possa macular o conjunto probatório apresentado. Nesse sentido, considerando o conjunto probatório, entendo que as operações estão comprovadas, assim como os requisitos da boa-fé da autuada, lançado no item 8. Confiro como complemento de minhas conclusões acerca do feito, ao que pude analisar dos autos, são operações ocorridas a partir de 2007, quando, inegavelmente, havia uma dificuldade para a obtenção de informações pelos contribuintes e do fisco na fiscalização das empresas. A grande maioria dos documentos fiscais de análise sequer foi emitida eletronicamente, considerando a natureza das operações, taxa granel, as provas de recebimento das mercadorias é sempre uma tarefa tormentosa, pois são documentos de aferição normalmente emitidos pela própria autuada. Porém, esse fato não pode ser motivo de inviabilizar a prova do direito do recorrente, apenas porque tais documentos são de sua produção, até porque não foram contestados em momento algum pela Fazenda Pública. Está a se manifestar acerca dos documentos apresentados pela autuada, adota a representação fiscal, a partir de folhas 11074, oferiu seu parecer indicando várias laus acerca da extemporaneidade das referidas provas. E mesmo com a oportunidade de impugnar cada uma delas especificamente, não trouxe elementos para desconstituir o acervo probatório. Tais argumentos de temporalidade já estão superados pela decisão tomada pela Câmara Superior, que determinou o retorno dos autos para a apreciação da boa-fé, com base nos documentos apresentados nos autos. Ressalto que o parecer da representação não impugnou a veracidade e validade dos documentos apresentados pela recorrente. Portanto, não há razões para duvidar do conteúdo. Destaco mais uma vez o quanto consignado no parecer do retorno de diligência. Logo após os demonstrativos, a recorrente apresenta cópia de notas fiscais, seguida de pretensos comprovantes de recebimento de produtos e documentos com a indicação de primeira via laboratório. Porém, mais uma vez, trata-se de simples documentos de uso interno, como se nota abaixo, preenchidos pelo interessado, que, por óbvio, é possível precisar a sua validade e comprovar a efetiva entrada no estabelecimento. Portanto, o fisco reconhece o transporte e entrada das mercadorias, testado pelas apurações realizadas, inclusive com declarações dos transportadores em alguns itens, além de constar dos próprios documentos fiscais a posição de carimbos de fiscalização, portanto, a entrada das mercadorias em controvérsia. Os controles de recebimento de mercadoria, apesar de produzidos unilateralmente pela autuada, contemplam, por exemplo, placa dos veículos e número da nota fiscal, demonstrando algum controle da quantidade e qualidade recebidos, o que não podem ser desprezados, especialmente quando analisados em conjunto com outros documentos. Dentre tantos documentos, observe que a autuada apresentou documentos denominados análise de laboratório, que exibem a numeração de cada um dos produtos
recebido em seu estabelecimento, de forma a ferir qualidades especificadas, objetivando justificar as diferenças constantes das provas de pagamento. As diferenças foram justificadas e demonstradas, realçadas nas planilhas ofertadas pelo contribuinte. Em modo geral, são ínfimas, num esforço, a meu ver, de desqualificar as provas de pagamento, conforme jurisprudência da Câmara Superior. No caso dos autos, vejo que os contadores também assinaram tais documentos, o que dá força para a defensiva quando afirma que recebeu a mercadoria, o que, a meu ver, acontece em todos os índices do presidente aí, uma vez que não houve qualquer dúvida pelo fisco nesse ponto. A tese do fisco está restrita à idoneidade dos documentos fiscais com base em investigações feitas ou pelos CISDIONES da Federação, descartando por completo a possibilidade de comprovação da operação dos documentos. Mas não há, repito, qualquer acusação de que a autuada tenha agido com dolo, fraude ou simulação com evidente propósito de lesar o fisco. Quanto aos contratos apresentados pela autuada, embora não assinados, como alegado pela douta representação fiscal, não posso deixar de considerá-los como indício de prova, notadamente ao período das operações que foram realizadas nos idos de 2007 e 2010. Era comum naquela época que as negociações que envolvem grãos em geral fossem realizadas através de intermediários e não raras formalizações foram feitas de maneira mais informal, que pode explicar a ausência de posição de assinatura nos referidos contratos. Por essas razões, as provas devem ser analisadas de forma conjunta e não isoladamente, e conforme já mencionado, levando em consideração o período e a prática comercial inerente à atividade. As provas trazidas pelo autuado são robustas e demonstram que há boa-fé nos modos da súmula 509. As autorizações de impressão de documentos fiscais, a IDF, chancelado pela Coordenadoria da Administração Tributária das Unidades da Federação, per si, não dão legitimidade aos documentos fiscais emitidos, mas dão aparência de irregularidade, o que também corrobora a tese da boa-fé pela autuada. Quanto à eventual ausência de ilustração do Sintegra das operações, como já externado em outros votos, não significa necessariamente que a autuada tenha deixado de se cercar de informações para guardar o negócio, pois se houvesse exibido documentos, certamente não constaria qualquer restrição em relação das operações pelo fisco ter ocorrido em data posterior. Por esse motivo, em virtude do conjunto probatório, que é bastante robusto, que não se restringe apenas de documentos referidos aos pagamentos, divergindo do aqui vou ter que dar uma Acho que tem uma frase a mais aí. Uma vez mais, para considerar que não se está inovando, muito menos julgando o feito com base em informações extra-autos, mas se utilizando documento notório, inclusive do fisco, em relação ao modo operante dessa atividade comercial tão comum, sendo que o meu conhecimento está pautado na interpretação do conjunto probatório dos autos e no princípio da busca da verdade material norteador do processo contencioso administrativo tributário. Vale destacar trecho do acordo preferido pela Câmara Superior, que trata das provas de boa-fé. Fora esse fato, ditas decisões não representam o entendimento majoritário dessa Câmara Superior, tem sido no sentido que a ausência ou a deficiência probatória assentada na falta de consulta ao Sintegra, por exemplo, não impede o reconhecimento da boa-fé existentes no seio do processo, documentos que atestam a efetividade das operações, como no caso desses autos, onde usar em abundância, sem controvérsia, decisão essa, portanto, ao abrigo do disposto na súmula 509. Minha proposta, a recente decisão unânime da Câmara Superior, será no AIN 4041187, do Dr. Marcelo Gonçalves,
que a situação fática com motores semelhantes ao deste processado, embora tenha conhecido o recurso especial, negou o provimento. Pelas razões acima expostas, entendo que a autuada comprovou a boa-fé e a efetividade das operações, razão pela qual conheço do recurso ordinário e aí dou o provimento para cancelar o AIN. É como voto. Eu vou precisar fazer umas correções. Deixa eu só passar a ambulância aqui, eu já falo, já abro o áudio. Desculpe, senhores, é que eu estou aqui na rota de hospital, passa muita ambulância aqui, e quando eu estou falando parece que a ambulância está dentro aqui da sala. Doutor Odilo, parabenizo pelo voto, pela análise, muito extensa. Eu olhei esse processo na sessão passada, quando foi pautado especificamente por conta de um dos fornecedores, porque eu me lembrei que eu havia participado no processo que o senhor até menciona aqui, e eu fui olhar se já havia algum resultado do recurso eventualmente interposto lá pela Fazenda. E, de fato, eu me deparei com um processo, com a decisão do doutor Toscano. O senhor menciona aqui alguns trechos, essa decisão do doutor Toscano é bem longa, viu, doutor Tiago, até assustei com a quantidade de pedido de nulidade da minha decisão, fiquei até assustada, porque tinha, acho, 5 itens lá, nulidade por vício, nulidade por isso, bom, enfim. E, por fim, a Fazenda, a Câmara Superior acabou afastando todas essas nulidades. Eu notei que aquela conta que é mencionada no outro voto está aqui, é a mesma conta bancária, enfim, o documento que está lá não está aqui, mas é a mesma conta bancária, enfim. Então, só que eu também não podia deixar de analisar os outros itens, né? Teria que olhar da mesma forma. E agora, olhando aqui como o doutor, e por isso que foi a proposta de conversão, de devolução para o relator, né, para analisar. Né? Pedi vênia para o doutor, na época, no dia da sessão, para retornar para uma análise de mérito. E eu vejo aqui que o doutor Odilo se aprofundou muito na análise aqui dos documentos. Eu vi que, de fato, são TEDs, não é CISPAG, não é PAG4, são TEDs confirmadas. E existem aqui outros inúmeros documentos que o doutor foi mencionando ponto a ponto. Também concordo com o doutor quando ele fala que as operações, isso é uma coisa que temos que olhar, são operações a partir de 2008, 2007, que o modus operandi também lá, né, como disse o doutor, era outro momento, né? Soja se perde. Eu participei também de um voto a respeito de transporte de cana-de-açúcar, que também se perde, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. Acho que o doutor Odilo, ele complementou muito bem aí todos os itens. Eu, assim, não tenho dúvidas em relação a nenhum deles. Vamos lá, doutor... Doutora Isabel, eu precisaria Pois não. fazer uma correção do relato. Pois não. Doutor Rogério. Presidente, eu Travou? ele foi Voltou? muito profundo nos detalhes. Voltou. Escuta? Voltou. Travou? Me escutam agora? Sim. Sim. Acho que para mim aqui, que acho que travou. Não,
Doutor Odilo foi muito profundo na análise aqui, nos detalhes, enfim, dos documentos, dos comprovantes, de modo que eu não tenho considerações, presidente. Tá certo. Doutor Rubens? Eu acompanho do Dr. Odilo, ele olhou tudo com muita atenção e eu não tenho considerações. Obrigada. Representação? Presidente, parabenizo o doutor Odilo aí pelo olhar minucioso de 8 itens bastante complicados, né? Um conjunto probatório, como ele mesmo até mencionou nos autos ali no seu voto, né? Um conjunto probatório bem difícil de analisar, né? Até porque não se tratava de alguns casos nem era documento eletrônico, né? Eu entendo particularmente, assim, o último parecer da representação sobre isso foi 2015, né? O recurso ordinário 2012. Então ainda era um momento de sedimentação dessa tese da boa-fé, porque até então a gente não tinha esse olhar, né? Não tem esse olhar que a gente tem hoje sobre a boa-fé e sobre a análise das provas, né? Mas eu iria até pedir para tirar os autos em vista, né? Mas tendo em vista que a Câmara já está bem decidida em relação a esse auto, eu não tenho mais considerações a não ser parabenizar o doutor Odilo. Aquilo que a representação se manifestou, embora o entendimento dele seja contrário ao nosso, né, ele apreciou, né, e se esse é o entendimento da Câmara, a gente se submete ao que for decidido. Também, doutor Tiago, obrigada. Quer que eu registre a sustentação? Eu posso registrar aqui a sustentação eu posso fazer um despacho dizendo que houve manifestação verbal da representação. Quer que faça isso? Ou não precisa? Eu creio que não há necessidade, não há Tá bem. necessidade. Obrigado. Obrigada. Bom, doutor Odilo, deixa eu ver que eu fiz aqui algumas observações que tem. Deixa eu ver aqui o que eu posso ajudar o senhor. No item 20.97, acho que saiu um que é a mais. As provas trazidas pelo autor são robustas e demonstram a boa-fé.
providenciei as correções. Doutora Isabel, está sem áudio. Não, eu estou falando, são 102 itens, é que é um processo enorme, né? 102 itens? 102 itens, o voto dele. Ah, tá. Voto dele. Não. Nossa. Não, eu já tive um processo com 32 itens. Coisas do passado, né? É. Aqueles que nunca vão embora porque vai ter sempre problema com algum item. Mas esse só que, enquanto o doutor registra, esse de 32 itens, a sustentação oral foi super, super extensa. O pessoal Não de dava para fazer em 15 Campinas minutos. adorava isso. De telecomunicações de Campinas, eles adoravam isso. Fazer aquela coisa assim, com dezenas de itens. O processo ficava aí 20 anos porque nunca dava conta de julgar tudo. Bom, o doutor já registrou, já corrigiu, já registrou. Deixa eu só ver aqui tudo aqui. Recurso ordinário conhecido e provido. No final. Ok, problema para cancelar aí. Muito bem, então vamos lá. Encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então o processo 3159790, o recurso ordinário foi conhecido e provido. Esse é o resultado. Acho que temos aqui um advogado, doutor... Bom, doutor que está... Jailson, desculpe. Deixa eu só pedir aqui que eu me esqueci agora, não me recordo o nome do advogado. Doutor Gustavo. Gustavo, doutor Gustavo, é que eu só vejo um G aqui, não estou vendo quem está aqui. Doutor Gustavo, então esse foi o resultado. Muito obrigada. Bom dia, doutor, muito obrigada. Bom final de semana para todos. Obrigado. Também, obrigada. Encerrar julgamento. É verdade, só abrir o chat, né? E a gente consegue ver o nome. Então, encerrado. Tudo registrado. Ok, tudo registrado. Bom, senhores, então, pauta de hoje cumprida. Não havendo outras manifestações, eu dou por encerrada a sessão do dia 2 de setembro de 2022, da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço todo o empenho e dedicação, não canso, toda sessão eu falo isso, não canso de agradecer toda a dedicação dos senhores, e até a próxima semana. Obrigada, Jailson, vou pedir para você encerrar a gravação, por favor.